Fala, rapaziada! Começando mais um PelotaCast para abordar tudo sobre o que vem acontecendo nessa última semana aí do futebol, do mundo da bola. E mais uma vez aí debater sobre também coisas ruins aí que vem acontecendo, né? Que é a grande maioria, no meu caso, pelo menos, né? Porque eu não dou muita bola no futebol, tô mais vendo basquete aí. Já lancei a ideia de... Já lancei a ideia no último podcast aí de começar a mudar pro basquete aí, o PelotaCast, né? Mas vamos ver se vai rolar essa ideia mais pra frente. Enquanto isso, né? Enquanto debatemos futebol, eu sigo com meus amigos aqui de debate, de parceria, de amizade. Mais uma vez conto com o Alexandre aí, representando o lado tricolor. E aí, Alexandre? Amigo, e aí, Henrique, um grande abraço Portinho, um grande abraço Guilherme, um grande abraço à audiência. E eu já vou começar deixando uma pergunta aqui pra galera. Estaríamos vendo os dois piores trabalhos da história da dupla Grenal este ano de 2021? Nossa, forte, hein? Forte. Vamos comentar mais pra frente. Retomamos em breve. E representando o lado do Colorado, né? Dessa vez, desde o último PelotaCast, temos técnico novo, temos vitória, temos empate. E aí, Portinho e aí, Gui, boa noite. Fala, gurizada, fala Henrique, Guilherme, Alexandre, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência. E sim, olha, já respondendo o Alexandre, eu digo que dessa fase já passamos, né? Fase colorada, felizmente nos livramos do pior técnico da história. Agora, em relação ao Grêmio, com certeza, é o pior início de Brasileirão que nós aqui vimos, né? Então, desde 90, é o pior da história junto com 98, desculpa interromper, mas tinha que trazer. Não, mas é isso aí. Então, são números impactantes, né? São acontecimentos impactantes, então tem muita coisa para debater. Vamos lá. Boa noite, então, aos amigos da mesa virtual aí, Henrique, Alexandre, Portinho. Um abraço virtual também a todos os pelotacasteiros aí do mundo. Tem muita coisa acontecendo no mundo do futebol, aí Eurocopa com tudo, Copa América nem com tanto assim, dupla Grenal começando o brasileiro daquele jeito, a gente tem bastante coisa para comentar e que bom que a gente conseguiu fazer essa gravação, começar esse programa, porque nos bastidores aí tava complicado. Mas Canalha. Vambora. Isso aí, espero que não vá ao ar aí, falar com meus editores aí, teve alguns cortes aí antes da gente começar, que não foram tão felizes por parte do âncora aí, mas segunda-feira, né, sabe como é que é, lanterna, aquela coisa toda, a gente anda meio afetado. Então já né... Tá perdoado, tem crédito. Obrigado. E antes da gente começar aí, agradecer o pessoal que tá acompanhando, né, pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e seguir com a gente aí, que a gente fica bem feliz de gravar, se divertir e ter vocês junto com a gente. Então, né, dado o recadinho, vamos pro Grêmio, né? E aí, Alexandre? É realmente difícil até falar, não tem como não começar falando que... Essa vibe boa. Se não acontecer um milagre na quarta-feira e o desempenho mudar assustadoramente, né, pro lado positivo, a verdade é que o ciclo do Thiago Nunes foi rápido e chegou ao fim, porque não tem como. Não tem como, são 5 rodadas e 2 pontos, um futebol pior do que a pontuação, por mais incrível que pareça, o futebol é pior do que a pontuação. O time não tem meio campo, o time só evolui, qualquer time chega na arena e simplesmente, olha, não vou dizer manda no jogo, mas assim, cria as chances mais claras, com toda certeza. Fortaleza foi mais um caso. Então o trabalho é péssimo e não dá para deixar isso se manter por muito tempo, porque aí começa. Claro que é a quinta rodada ainda, e claro que a gente teve um pênalti contra que também não entrou, mas ontem já não entrou um pênalti, ontem já teve bola na trave. Isso começa a traumatizar. Se fica muito tempo na zona de rebaixamento, se demora para sair, começa a vir trauma, começa a acontecer todas as coisas da forma mais errada possível, e a gente não pode permitir isso. Então, assim, sexta rodada, não ganhar da Juventude, não tem o que dizer, é demissão e
começa um novo trabalho para dar um oxigênio novo aí pro time, porque não dá. Brigar pro rebaixamento não tem condição, não pode permitir isso. Pegando esse gancho ali do Alexandre, do futebol muito ruim, da pressão no Thiago Nunes e do pior início desde 98, né? São 2 pontos em 15 disputados, né? É assustador, porque o Grêmio teve 3 jogos na Arena já também. Exato. E nem pegou os grandes times, né? Não teve... Claro, o Fortaleza... Só o Santos, né? Um grande campeonato. O Santos já de alguns anos que o Grêmio vem sofrendo contra o Santos. Mas mesmo assim é bem assustador, assim, muito pelo desempenho, né? O Grêmio... Eu até achei que teve uma certa evolução contra o Santos. Eu achei que merecia ganhar. Mas ontem o Grêmio realmente jogou mal. Não se achou, não tinha aproximação. Faltou muita coisa para merecer o resultado. Apesar de que, né, acabou criando chances, mesmo assim, muito pela qualidade individual dos jogadores, que eu acho que já há algum tempo o Grêmio vem jogando assim, né, esperando as individualidades responderem e resolverem, né, melhor dizendo. Só que dessa vez piorou, tá bem pior do que quando a gente tinha o Renato. Quando a gente tinha o Renato, a gente tinha uma segurança maior, né? A gente sabia que o Grêmio ia decolar, né, entre aspas. A gente sabia que não ia chegar ao título, né? Mas a gente sabia que ia brigar lá na parte de cima. Dessa vez, o time do Grêmio é uma incógnita. Apesar de que eu ainda acho que o Grêmio vai se recuperar por conta dos jogadores experientes que tem, porque tem Jeromel, tem o próprio Rafinha, que chegou agora, né? Então, o Diego Souza, apesar de que ele tá meio estigmatizado, assim, dessa coisa de quando tem que decidir, assim, um lance mais... num jogo mais pesado, assim, ele acaba não fazendo a parte dele, né? A gente falando sobre esse pênalti que ele perdeu ontem. E, cara, é difícil a gente ver esse desempenho pífio e também ver a coletiva do Thiago Nunes depois dizendo que o Grêmio criou, sabe? Falando muito sobre números, mas a gente vendo o futebol do Grêmio é muito pouco, cara. É muito pouco pelo que o Grêmio tem de material humano, por mais que ainda falte um armador, tem algumas carências, mas o Grêmio poderia e pode jogar mais, ainda mais com o Douglas Costa titular, o Ferreirinha que estava sendo um destaque, mas agora está muito mal, né? Mas enfim, preocupante. Aproveitando esse gancho que tu falou do Ferreirinha, é o que a gente tem observado, né? Além dele não estar na melhor fase tecnicamente falando, ele tem sido muito prejudicado, né? Muito prejudicado com a forma como o time vem jogando, né? Ele não recebe mais a bola em condições, né? No terço final do campo, né? Ele tem que buscar a bola lá atrás, né? Atrás da linha do eu não concordo tanto com isso, sabe? Porque eu acho, cara. Eu acho que ontem ele estava abusando da individualidade. Também. Ele recebeu algumas bolas em condição, tá? E nos últimos jogos que ele entrou sozinho com o goleiro também, ele não fez o gol. Então, sim, contra o Santos ele perdeu o gol. Eu não acho que a gente possa botar tudo na conta dele não estar recebendo. Até porque também os adversários são melhores, né? Então é claro que ele vai jogar com menos espaço. Ele não vai receber tanta bola fácil para partir para cima, né? Com tanto espaço. Então ele tá devendo individualmente também. Além de que ele tá sendo muito individualista em alguns momentos. Ontem foi claro, assim, ele tentou vários lances e não estava dando certo e ele seguia tentando. Isso, claro, tem o seu lado bom, né, de ele sempre tentar e tal, mas ele também deveria tentar outros lances, porque, do outro lado tem o Douglas Costa, que fez até uma boa partida. Gostei. Tem o Diego Souza, enfim, tem outros jogadores também que ele pode deixar em condição de marcar, né, então... Mas aí, Henrique, tu falou uma coisa, aí tu citou o Douglas Costa, Diego Souza e quem mais, né? Não tem ninguém mais ali. É verdade. Eu até perguntei e até os colorados podem me ajudar também, né? E tu, Henrique, eu até perguntei pra quem entende de tática, porque eu sou apaixonado, eu vejo futebol de forma apaixonada. Aonde joga o Matheus Henrique? Quem entende de tática tem que me dizer, porque eu não sei. Eu não consigo ver ainda onde o Matheus Henrique tá jogando. Não consigo achar ele em campo.
É que, na verdade, o time do Grêmio, ele é um reflexo da falta de organização do esquema tático, né? Da falta de esquema tático do treinador, né? Porque parece que até falando, né, do Matheus Henrique, no jogo da última quinta-feira contra o Santos, teve uma rusga, né, dele com o Thiago. Então, me parece que esses ruídos, essas condições que a gente vê, né, de fora, o que externa muitos problemas do Grêmio no vestiário, é o reflexo de todo o time do Grêmio, né? Tanto do Ferreirinha, como vocês falaram, né? De peças individuais que geralmente rendem mais, não no caso do Matheus Henrique, mas do Ferreirinha ali, do próprio Diego Souza, né? E então, me parece muito que esse processo do Grêmio que tá acontecendo é o processo que aconteceu no Inter no mês passado, né? Antes da mudança pro Aguirre, que é a falta de, não digo comando, mas a falta de credibilidade do trabalho do Thiago perante aos jogadores, né? Quando a gente começa a ver esses sintomas dentro do vestiário para fora, o que é algo que aconteceu com o Maicon e o Renato, né, no ano passado, que foi uma discussão na frente de todos ali, o Maicon, né, saiu chutando a bola para tudo quanto é lado. Isso é um sintoma ruim no vestiário, e isso quer dizer que tá faltando, tem uma lacuna da direção do Grêmio com a questão do técnico e o time de futebol, né? Me parece que depois até o Thiago tentou, né, arrefecer a questão e tudo mais, mas o próprio treinador do Grêmio se mostra muito nervoso perante as últimas entrevistas que eu ouvi dele. Ele tá muito pressionado e daí tem uma questão bem simbólica e matemática nisso, né? Dessa campanha tão ruim do Grêmio no início. O Grêmio, ano passado, fez 59 pontos, né? E foi sexto colocado, o que já foi uma colocação ruim, né? A gente considera, para Inter-Grêmio, a nível de Inter-Grêmio, uma colocação ruim. Então, o Grêmio tem mais 33 jogos, e para chegar nessa colocação mínima do ano passado, o Grêmio tem que ganhar 19 de 33, né? Então, é um turno, né? Um turno, exatamente. Então, toda essa questão, esse peso que o Grêmio tá trazendo já no início do Campeonato Brasileiro, esse simbolismo da lanterna, faz parecer que, até concatenando com o que o Alexandre falou no início ali, né, da fala dele, que é praticamente que irreversível que o Grêmio, para quarta-feira, enfrentando um Juventude lá em Caxias, que a Juventude mostrou ontem, né, que vai ser um time difícil de bater lá, né, um time que está crescendo na competição. Me parece que é irreversível esse momento do Thiago, a falta de comando dele, e até a própria falta de rendimento do time do Grêmio, né? Parece que a falta de opções, de ideias do treinador gremista tá afundando, né, o plantel do Grêmio, que, vamos combinar, né, pode ter o defeito que tem, mas não pode estar atrás de América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá, Sport e afins, né? Por mais que o Grêmio tenha... eu acho que... Vai lá, Gui, vai. Vai lá. Fala. Não, é só dando uma rapidinha, porque assim, ó, eu acho que é muito importante essa questão que a gente tá falando, que vocês principalmente estão frisando do resultado do jogo contra o Juventude para a continuidade do trabalho do Thiago. Só que é aquela história, a gente volta para aquele ponto que a gente estava antes do Thiago chegar, que era de... Quem que pode vir? Se tu demite o Thiago, quem é que vai vir? Quais são as opções que tu tem? Então, assim, eu acho um pouco... Eu teria um pouco de cuidado ao tratar essa questão, porque a gente tá, no caso do Grêmio, né, foram recém 5 rodadas. É muito difícil de projetar o que vai acontecer até o final do campeonato, porque muita coisa vai mudar. Eu acho que não só Grêmio e Inter vão acabar se recuperando naturalmente por terem jogadores melhores, como alguns times que começaram o campeonato muito bem, eles vão acabar caindo porque não tem o elenco e o poderio para disputar um campeonato tão longo e tão concorrido, ainda mais com esse calendário que está tendo esse ano. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa questão, mas é óbvio que o Grêmio não está dando a resposta que o torcedor espera, e que a resposta que está dando não condiz com a qualidade dos jogadores que tem. Mas tem que pensar direitinho antes de fazer esse movimento, porque as opções do mercado estão bem escassas.
Mas o Gui, como é que a gente vai manter um cara que tem o pior início da história dos campeonatos brasileiros do Grêmio? Da história, não é o pior início dos últimos 20 anos, é o pior início da história. Sim, tipo assim, sim. se não ganhar da Juventude, mais um adversário que é de uma qualidade inferior não ganhar, não tem como. O que eu quero dizer é que assim, tem que ser alguma coisa, não pode fazer igual a diretoria do Inter fez. Tem que ser um negócio bem pensado. Porque assim, a diretoria do Inter demitiu o Ramires sem saber em quem contratar. Aí ficou... Mas Gui, não tem esse planejamento, não existe. Isso aí tu já pode esquecer. Esse planejamento não existe. O Grêmio não vai fazer algo pensado. O Grêmio não tá pensando em outro treinador. É verdade. No momento, se o Grêmio perder e acabar demitindo o Thiago Nunes, pode saber que o Grêmio vai apelar para um técnico de renome, vai talvez tentar o Filipão, algo assim, sabe? Ou o Lisca, né? Acho difícil o Lisca, muito porque a torcida já tá na bronca pelo Thiago Nunes também ser colorado e eles não vão contratar o Lisca. Isso eu tenho certeza. É aposta. Lisca é aposta. Eu acho que seria o Filipão mesmo. Eu acho que seria o Filipão. Sinceramente, eu acho que seria a figura mais conveniente pro momento, pra diretoria se proteger, se blindar. E para esse grupo também que já mostrou que é muito... Precisa de alguém mais, né, amigo dos jogadores, aquela coisa mais ou menos parecido com o que é com o Inter, sabe? É bem parecido nesse sentido. E eu não vejo outro nome assim sem ser o Filipão com uma, sabe, com as costas largas assim para levar esse time, para aguentar esse momento. E cara, é isso. Sinceramente, olha, dado esse início de terror aí, que foi esse brasileiro com o Thiago Nunes, eu acho que o Filipão seria uma boa escolha. Mas antes da gente entrar mais a fundo nessa questão dos treinadores, eu até quero ver o que vocês acham sobre o Filipão, sobre se tem mais algum nome que vocês queriam, enfim. Mas eles queriam o Thiago Nunes continuando. Pode manter. O que mais me assusta, além da pontuação, né, é o Thiago Nunes não tentar os jogadores jovens que ele foi contratado para isso. Cadê o Darlan no time do Grêmio? O Darlan fez um baita início de ano. Por que ele não recebeu uma oportunidade? Ele não recebeu uma oportunidade com o Thiago Nunes. Sabe? Coisas inacreditáveis. O Bob Sim entrou agora, tá jogando muito bem. Eu acho que é a única coisa que salva o Thiago Nunes ainda. Foi. É a entrada do Bob Sim. Mas, cara, a gente quer ver mais, sabe? O Thiago Nunes chegou com a promessa de aproveitar os jovens, e a própria direção vendeu que esse ano seria, né, um aproveitamento dos jovens. O time do Grêmio ia ser moldado com jogadores da base e caras cascudos pontualmente, né? Então a gente está esperando ainda. Agora, pelo menos o Fernando Henrique e o Guilherme Guedes foram pro banco, né? Que já é alguma evolução, assim, se a gente for ver os últimos jogos com o Thiago Nunes. Mas ainda é muito pouco. E, cara, até mais do que a pontuação, eu vou te dizer assim, que deixar o Léo Chu fora do banco para deixar o Luiz Fernando no banco, isso sim é motivo para demissão, porque eu não consigo acreditar que o cara faça isso. Ele não tá... É o que eu já tinha falado antes. Para mim, o Thiago Nunes não estava acompanhando o real cenário que o Grêmio se encontrava. Ele achou que o Grêmio estava muito bem quando o Renato saiu, que ele ia dar continuidade. Ele não viu o Léo Chu fazendo gol no Grenal, sabe? É inacreditável, cara. É inacreditável. O Luiz Fernando não jogou nada. Ele nunca mostrou alguma coisa que nos convença a ele poder jogar no Grêmio. Não é nem ser titular, não é nem estar no banco. Cara, não dá pra tirar o espaço de um guri que surgiu tão bem, que é gremista identificado, sabe? Eu não consigo acreditar que mais uma vez a gente tá vendo isso, sabe? Os caras não terem oportunidade para outros jogadores que não tem nada de diferente, sabe? Nada. É triste. Tá sendo uma falta de habilidade, né? Tá sendo uma falta de habilidade do Thiago, porque ele me parece algo que, né, tudo que vai de encontro ou a ideologia dele de ser um treinador emergente, ele tá sendo muito conservador, tá sendo muito quadrado, tá sendo muito acomodado, né, me parece. E isso que tu falou, Henrique, é bem visível que ele achou que o Grêmio já ia receber um trabalho pronto do Renato, ia ter muito pouco trabalho a se fazer em cima do plantel do Grêmio, né? E não é
a realidade. O Grêmio precisa de uma reformulação, como o Inter agora está sofrendo esse processo. O Grêmio, até talvez mais, porque o Grêmio ele chegou no fim de um ciclo, né? É o início de um novo ciclo, e todos sabemos que um time que ganha muitas coisas por muito tempo tem a ressaca tão grande quanto, né? Os anos anteriores vencedores. Então, tudo isso que a gente coloca aqui na pauta, né? Que é a falta de utilização dos jovens, né? A insistência em alguns, digamos assim, medalhões do Grêmio, né? Algumas coisas assim que realmente não se justificam em campo, né? E o Grêmio também sofre de uma coisa que é aquele estigma, né? Aquela velha frase, né? Jogador ruim no plantel, ele acaba jogando. Então, ontem, quando o Thiago Santos, né, ele se lesiona e entra o Lucas Silva, me veio isso na cabeça, né? Porque, basta, o Lucas Silva é outro, é que nem o Luiz Fernando. Ele não consegue dar um acréscimo pro time do Grêmio, né? É um cara que realmente o Grêmio não tem reposição para algumas partes, algumas posições do campo. E claro que aí falta a criatividade do Thiago Nunes, porque é hora de tu colocar o Bob Sim, que nem agora ele colocou, né, que tá o Darlan, e a gente se questiona todo o programa, o Darlan é pauta aqui, né, entre a gente, e me parece que essas coisas que vão juntando, e daí tu, né, compactua ainda com a falta de resultado do Grêmio, e o discurso do Thiago, ele é muito visível no sentido de, eu imagino vocês ouvindo, né, que ontem eu ouvi ele falando assim, não, mas o time tá mostrando evolução. Não, muito pelo contrário. O time do Grêmio, ele tá evoluindo cada vez mais. O jogo do Grêmio contra o Santos, do Sport já tinha sido ruim, o do Santos foi na média, mas ontem, olha, eu vi um pedaço do jogo do Grêmio, meu Deus do céu, olha, é inacreditável que o time do Grêmio sofre em casa. O que tá faltando pro Thiago Nunes, sinceramente, é coragem. Porque ele tá mantendo todos os medalhões que o Renato já mantinha. Ele não quer perder o grupo, ele tá mantendo o Matheus Henrique, que não joga absolutamente nada, faz mais de, sei lá, faz uns 2 anos que ele não joga nada. 2 anos. Aí, cara, tá faltando coragem e, sinceramente, ele tá sendo burro, porque quer jogar num jogo de transição e aí um dos melhores jogadores de passe longo que o Grêmio tem, que é o Darlan, fica no banco, não entra nunca. Quando fica no banco? Sabe? Eu não consigo acreditar. O Matheus Henrique, ele não tem nenhuma característica que auxilie esse jogo rápido de transição. Ele prende a bola, ele carrega a bola muito, ele não marca bem, ele não se posiciona bem. Então, assim, é difícil, eu não sei o que ele pretende fazer com o Matheus Henrique. Só que, assim, no momento que há uma falta de respeito, assim, com o chefe dele, assim, sabe? Não o Matheus Henrique, nem só pela bola, mas o ato de indisciplina que ele teve ali foi um absurdo. Ele tinha que ser multado com, olha, metade do salário e não podia jogar aquele jogo, ele tinha que sair imediatamente, sabe? O Grêmio, ele tá sem comando. É inacreditável. O Renato, ele tinha um comando, ele tinha o controle do vestiário, só que ele ficava refém de muitos amiguinhos dele ali, os bruxos, né, que a gente fala. E agora, no caso do Thiago Nunes, ele tem medo de tirar os caras. Então é complicado, cara. Ninguém tem respeito. Não, tá faltando aquele cara forte no vestiário. O Grêmio tá com o vice-futebol agora, o Marcos Herrmann, que ontem não deu uma entrevista. Mandaram um executivo de futebol para dar uma coletiva depois do jogo. O cara chegou num dia e no outro foi dar uma entrevista com o Grêmio na Lanterna. Ele nem chegou, nem foi apresentado, sabe? Tem muita coisa errada. Tudo bem que eu ouvi hoje que o Romildo tá doente, tá com uma gripe, uma coisa assim, mas tá mal em casa. Mas, cara, cadê o vice-futebol que tanto se falou, né? Cadê o conselho de administração que derrubou o Renato, que faz reunião, que, sabe, que tem autonomia para mandar muita coisa também? Cadê eles para dar um respaldo? Cadê eles para criticar, sabe? Para cobrar? Cadê eles para representar o torcedor, sabe? Não tem ninguém. É isso que é assustador no Grêmio. O Grêmio tá entregue às moscas. E, cara, tá bem difícil. Eu falei do Matheus Henrique, mas eu quero falar de outro cara também, que é o Kahneman, tá? Que o Kahneman já vinha há muito tempo sem jogar. E aí a gente tava com uma expectativa à volta dele. Ele já, ano passado, quando tiveram as demissões lá, ele deu uma entrevista forte também, dizendo que muita gente que tinha que sair não saía. E
e ele tem sido expulso constantemente quando ele joga. Eu não sei o que está se passando com o Kahneman, se é uma coincidência, se é o estilo dele, sabe? Se o time também não está ajudando, isso com certeza não está ajudando, mas o Kahneman está me parecendo estranho, sabe? Eu não sei mais se ele está satisfeito no Grêmio, porque os jogadores também não parecem muito fechados com ele, pelo menos é o sentimento que eu tive nesses últimos jogos. E, cara, eu não sei, Alexandre, se tu teve algum sentimento sobre isso, assim, mas eu acho que o Kahneman tá devendo muito e não sei se não é a hora também de tentar uma coisa nova ali na defesa. Eu não discordo de ti. Eu acho que, obviamente, o rendimento dele não é mais aquele Kahneman, né? E assim, o Jeromel, pra mim, ele continua sendo o Jeromel. Ele continua jogando muito bem ainda, sabe? Mas o Kahneman deu uma caída e cara, eu já tô sentindo ele melhor fisicamente, mas eu acho que ele não tá 100%. Não tá satisfeito. Isso que não tá me parecendo. Eu também acho, cara, mas eu não sei se não tem relação com um processo que acho que o vestiário do Grêmio passou a ter, que eu acho que os guris, né, esse lema aí, né, do vestiário do Grêmio, né, que é os guri do Grêmio, eu acho que são jogadores muito difíceis de lidar. Então, entre eles aí, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, acho que são todos jogadores, até o Ferreirinha mesmo, mas acho que o Ferreirinha menos. Patrick, tudo da mesma turminha, entendeu? Tudo da mesma turminha, não ganharam nada, não ganharam absolutamente nada pelo Grêmio, viveram nas glórias dos cascudos, não ganharam absolutamente nada no Grêmio, né? E tem aí um salto alto que eu vou te dizer. Inclusive, foram os únicos, durante 4 anos de comando do Renato Portaluppi, que criaram ali uma espécie de rusga, assim, né? Porque a gente vê que depois da saída do Renato teve empresário aí falando besteira, enfim, um monte de situações, né? Empresário do PP. Depois que o Renato saiu, viraram os leão. Viraram os leão, exatamente. Então, imagina, se até com o Renato eles tinham essa audácia, então imagina com o Thiago Nunes. Então eu acho que tem que ter um processo aí de renovar os jovens também. E eu acho que o Kahneman pode ficar muito insatisfeito com essas coisas, entendeu? O Kahneman é um cara de vestiário, um cara que gosta de um time que brigue, competitivo, né? E aí ele vê esse tipo de jogador, né, jogando no Grêmio. Pô, tu vai olhar o Jean-Pierre, o Kahneman vai jogar com o Jean-Pierre. Pelo amor de Deus, entendeu? Por isso que eu acho que o Kahneman é o menor dos problemas. Eu concordo que ele não tá rendendo tão bem, mas ele é o menor dos problemas. Não, eu concordo, sabe? É só uma coisa que eu tive que externar. Mas é verdade. Ele já tem tido muitas expulsões nos últimos tempos, sabe? E tá começando a ficar estranho, sabe? Embora a expulsão de ontem por um grande erro do Thiago Nunes, botou o Lucas Silva. Entregaram no lateral, o Lucas Silva perdeu a jogada e aí, claro, ele também, se ele tivesse em uma forma melhor, ele talvez tivesse ou desarmado, ou ter feito uma opção melhor, mas enfim, foi deixado na mão também. Mas sem o Thiago Santos, a defesa do Grêmio fica muito exposta. É muito visível isso, né? Também. Porque o Grêmio perde toda a proteção, e ontem, até em vários lances do jogo contra o Fortaleza, depois da saída do Thiago Santos, deu pra ver que toda hora tinha algum lateral ou algum ala ali, né, atacante do Fortaleza, no mano a mano contra o Kahneman e o Jeromel. E daí aconteceu o que aconteceu com o Kahneman, né? Então, eu acho que tu falou bem, Alexandre. Se os guris do Grêmio, né, que nem tu falou, já causavam problemas com o Renato, agora é a hora, eu acho que pode parecer repetitivo e até cômodo, né, pra gente falar aqui, achar essa solução. Me parece muito que o Grêmio tá indo no caminho que o Inter fez, que daqui a pouco a gente vai debater, né, que o Inter foi dominado pelos jogadores, né, o Mar foi derrubado pelos jogadores de uma forma não direta, mas indireta, vamos dizer assim, e o Inter precisou trazer alguém que já conhece a aldeia, que são essas frases clichês, mas que no momento de crise é o cara que tem o respeito do vestiário, né? E então, ali, vocês falaram do Filipão, né? Eu acho que independente de qualquer coisa do Kahneman, de qualquer jogador pontual, claro que o Grêmio precisa se reforçar, mas acho que agora é hora de gestão de crise, né, do Grêmio. Principalmente, claro, do Romildo, né, que vocês falaram tá doente, claro, não pode se apresentar agora, mas também do Herman né, de algum outro
algum outro dirigente mais, né, que tenha sido apresentado, que nem o Henrique falou, porque me parece muito que o que falta no Grêmio agora, nesse momento, é gerir a crise e retomar o caminho dos trilhos, porque me parece que esse caminho que o Grêmio tá tomando é muito perigoso. E até pegando essa questão aí do Kahneman e levando para um ponto de vista mais macro do time do Grêmio, eu não acho que o desempenho do Kahneman ter caído, apesar de que eu acho que contra o Santos ele tenha ido bem. Eu não acho que o desempenho ruim dele se deva a ele. Eu acho que se deve a um sistema de jogo e quando vocês falam que o Thiago errou ao botar o Lucas Silva para repor o Thiago Santos, eu acho que isso é um erro, sim, é um erro pontual, mas olhando um ponto de vista mais macro, o time do Grêmio não tem meio campo. Se vocês pararem para perceber, tanto para atacar quanto para defender, o meio campo do Grêmio não existe. Parece que os adversários eles simplesmente se movimentam livremente como se tivessem um buraco ali. E isso é muito esquisito num time do Grêmio que sempre teve um meio campo tão dominante, falando dos últimos anos para cá. É porque não tinha um peladeiro Exatamente. no meio campo como titular. Até, é o Matheus Henrique. Até tinha, né? Mas ele peladeiro. estava em outra forma, né? O Matheus Henrique estava Mas começou a cair. Claro, com a entrada do Matheus Henrique. Ele tá mal, mas eu acho que o time do Grêmio tá formatado mal. É um time que não tá formatado nem para atacar, nem para defender. E os jogadores eles estão perdidos. E soma isso à questão do Matheus Henrique que vocês estão falando e tal. Mas eu acho que o problema da defesa do Grêmio é um pouco mais embaixo. Assim, a instabilidade até um pouco que pode se apresentar no campo, a instabilidade psicológica que o Kahneman está tendo para ter expulsões, se deve muito à formatação do time, ao como o time se apresenta em campo, e a um meio campo que não marca, que simplesmente é uma avenida. Joga muito afastado, né? Por isso que também não consegue encaixar a marcação, porque joga com 3 volantes, mas mesmo assim é fraco na marcação. Então realmente é falta de sistema de jogo competente. Ainda assim, de ponto positivo, né, pra não falar só de coisas ruins, o Bob Sim, né, que tu comentou já, né, Henrique? Bob Sim, muito bem. Gostei. Muito bem, ele dá uma dinâmica bem maior pro time, né? Ele tá ajudando também nessa transição rápida que o Grêmio quer. Ele é um jogador que sai um pouco dessa morosidade que o Grêmio tava, né? Mas eu tenho certeza que com o Darlan a gente poderia jogar melhor também nesse sentido da transição com o passe longo. E de repente essas Olimpíadas seja o fato que nos salve, né? Que o Matheus Henrique vai para lá e de repente nesse meio tempo aí o Grêmio consegue se acertar. Tu pegou um ponto que não vi ninguém falar quase. Desculpa, Guilherme, mas é que essa do Darlan do lançamento longo, cara, é exatamente isso, cara. Ele tem um bom passe longo, cara. Poxa, eu acho que foi no jogo... Claro, gauchão é gauchão, mas no jogo contra o São Luís, eu acho que deu 2 passes pra gol, assim, entendeu? Na Sul-Americana também ele foi muito bem. No brasileiro ele também já tinha feito alguns bons jogos, assim. É uma característica boa dele que o Grêmio não tá sabendo utilizar. Então, encerrando o Grêmio, né? Vamos esperar que o Thiago Nunes nos ouça o PelotaCast aí pra ver se resolve um pouquinho esse time do Grêmio para os próximos jogos. Vamos falar do Colorado, então, que hoje é com vocês, né? Hoje vocês vão poder falar bastante aí, porque eu e o Alexandre, a gente tava vendo o jogo do Grêmio, então a gente não viu muito. A gente viu só o final ali. Eu, pelo menos, dei uma olhadinha com o Edenilson no gol. Né? Tive que dar aquela conferida. Mas e aí, como é que foi o Inter? Como é que está o Inter agora com um treinador novo? Notaram uma evolução? O Inter tá com uma cara nova já? Com a cara do Diego Aguirre? Mais ou menos, né? Porque no primeiro jogo ali, que o Inter teve com o Aguirre, a gente notou aquele fator novo, né? Mudança de ânimo, os jogadores demonstraram mais raça, assim, sabe? Uma coisa que a gente não estava vendo com o Miguel. Já nesse último jogo contra o América, a gente meio que viu o time do Miguel jogando, foi um time um pouco mais moroso, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma agitada, eles voltaram um pouquinho melhor.
E tem muita coisa que só acontece com o Inter, né? Isso aí. O goleiro tomar uma bolada na cara, ter que sair, não tem mais substituição, vai o Edenilson pro gol. É o tipo de coisa. Olha, goleiro tomar bolada na cara e não poder mais jogar, eu não tinha visto ainda. Essa foi nova. Fora tomar gol do Ribamar e essas coisas. Forte essa. Né? Mas o Inter, né, agora que a questão do Miguel já passou e a gente tá começando a se acostumar com o Aguirre, os jogadores estão começando a se acostumar com o Aguirre, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor do que estava tendo, porque o time do Miguel não ia para frente do jeito que estava. Eu fui bem resistente em desistir do Miguel, achei que poderia dar bom, mas não deu. E o Aguirre, ele tem outro estilo de jogo. Eu queria que tivesse desistido. Eu também. A situação que você vive com o Thiago Nunes é o que a gente viveu com o Miguel, né? É muito parecido, assim, é bem semelhante. E o Aguirre, ele tem um estilo de jogo diferente que casa mais com o tipo de jogador que o Inter tem. Tanto que muitos dos lances de perigo que o Inter está causando hoje com o Aguirre, eles se devem à transição rápida, à velocidade. O Yuri está começando a aparecer de novo, coisa que com o Miguel tava complicado. E o Inter está com algumas questões individuais que ainda, sabe, é difícil. A questão ali da zaga é muito complicado, porque enquanto não chegar... A gente contratou o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, e não sei se ele vem para ser titular, mas é um reforço e é bem-vindo. E porque a zaga é um fator muito chave para o Inter, porque a gente ainda não tem segurança, apesar de o time com o Aguirre se defender melhor, e isso o sistema de jogo tá auxiliando. O Inter é um time mais seguro, mas ainda toma muito ataque bobo e tal. Mas eu acho que perto da perspectiva que a gente tinha, a gente está melhorando, o Inter está numa evolução e agora tem tudo para ser um pouco mais competitivo do que estava sendo. A principal diferença do time do Mar pro time do Aguirre, eu até não acho que seja a defesa, Gui, né? Até te fazendo a réplica aí, né? Eu acho que o Inter continua com os mesmos problemas defensivos, tanto por falta de treinamento, né? Da herança que o Mar deixou. O Inter toma muito gol igual. Gol de bola parada, bola aérea defensiva. A bola aérea tá pingando bastante. Pode pegar assim, ó, o tape de todos os gols que o Inter toma, os últimos gols são iguais. Tanto por falta de treinamento, quanto pela falta de qualidade, né? O Vitor Cuesta tá abaixo, o Inter não tem um zagueiro à altura, né, para compensar quando o Cuesta tá pega essas fases mais, né, deficitárias. Então isso é um ponto que ainda não melhorou no Inter, não consegui ver melhora nenhuma, né? O que muda de um time pro outro é, além do estofo, né, que o Aguirre tem, né, na história do Inter, ele é incomparável, já foi jogador do Inter, né, já conhece tudo que o Inter precisa, né, da cirurgia que o Inter precisava no momento, é o ataque. Aí eu concordo com o Guilherme, porque o Inter com certeza se mostra, principalmente no jogo da Chapecoense, né, um time muito mais rápido, um time muito mais vertical, né? O Inter parou com aquele toque-toque pro lado, aquela coisa irritante, né? Morosa, que era o time do Mar. E então o Inter chega em muito menos toques lá na frente do gol, né? Finaliza muito mais. O Inter chutou 25 bolas a gol contra a Chapecoense, que foi o maior número na temporada, né? Então eu acho que essa modificação, principalmente na utilização dos jogadores de ataque, e a gente sempre falou aqui, desde o início da temporada, que o ponto forte do Inter seria do meio pra frente, ele tá conseguindo utilizar bem esses jogadores, né? Trouxe de novo o Yuri Alberto, o Galhardo tá muito abaixo, o Galhardo realmente é o cara que tá muito abaixo no Inter. Cara, e não sendo só isso, né? Ele vai lá e pinta de amarelo o cabelo. Pinta de amarelo. Isso ajuda também, né? Pinta de amarelo, aí fica dando toque de letra, calcanhar. Aí é complicado. Exatamente. O Galhardo máscara, é muita balaca. O
Galhardo é muita balaca, entendeu? Eu sou muito fã do futebol dele, mas é muito fácil com que ele se iluda com o próprio futebol. Dá pra ver isso, né? Então, o Galhardo realmente é uma peça do Inter que tá abaixo, né? Nesse momento. E o Aguirre ainda não conseguiu, por exemplo, utilizar o Tyson, né? O Aguirre já conseguiu recuperar um pouco do futebol do Rodrigo Dourado, né? Que o Dourado, olha, a gente tem inúmeras... eu tenho inúmeras... objeções, né, em relação ao futebol e até a postura do Dourado, mas uma coisa que o Mar tinha acabado também era com o futebol do Dourado, com a autoestima do Rodrigo Dourado, né? Ontem eu acho que até ele erra um pouco quando ele bota o Johnny junto do Dourado, o Johnny mais armando, né, Gui, na frente ali, não é a característica do Johnny, mas pelo menos ele não começou com o Lindoso, já é alguma coisa, né? E não também... entrou o Lindoso. E não entrou o Lindoso, exatamente. E Nonato e afins da vida também não foram utilizados, né? Me parece que o Aguirre tá fazendo o básico. E tem uma coisa que também é interessante nisso, né? Também é interessante, até que vai linkado com o que a gente estava dizendo do Grêmio antes, que o Grêmio precisa de uma imposição dentro do vestiário, né? Poxa, o Inter trouxe o Paulo Paixão, que pra mim foi um baita acerto, né? É um baita acerto por dois viés, né? O viés técnico, né? Ele mesmo, o Paulo Paixão, já criticou nas entrelinhas o trabalho que vinha sendo feito, né, com a antiga preparação física do Mar, disse que os jogadores estavam correndo errado, inclusive. O Paulo Paixão é uma referência nessa área. O Inter, com certeza, por mais que falte qualidade, falte alguma coisa ou outra de tática, o Inter vai morder a gravata até o final. Isso aí, olha, ontem foi assim, o Inter terminou com Edenilson no gol, mas os jogadores correndo muito. Se não fosse o Yuri Alberto perder ali um contra-ataque que estava 3-1, ele errou o passe, o Inter ia conseguir uma epopeia, conseguir ganhar esse jogo do América Mineiro. Então, e também, por outro viés, do respeito no vestiário, né? Poxa, tu olha ali, tu tem o Diego Aguirre, como eu já falei, e tu tem o Paulo Paixão. Pô, o nome diz por si só, né? Então, o Inter conseguiu estofar o vestiário, conseguiu isolar e dominar os jogadores, que em primeiro momento é isso. Tem alguns jogadores do Inter que me preocupam pela forma física, né? Patrick tá muito abaixo. Nossa, o Patrick se largou nas cordas, pode ser reflexo da antiga preparação física, mas o Patrick... Comendo a bola. Comeu 2 bolas, né? Mas também é um pouco de desleixo do jogador, né? A gente também não pode só botar a culpa na preparação física do clube, porque ele tem uma vida particular e é a responsabilidade dele cuidar do próprio físico. Heitor tá muito abaixo também. Heitor é outro. Ontem, o lado direito do Inter foi um buraco, né? O próprio Renzo Saravia também tá abaixo, né? O Inter sente falta do Rodinei, por incrível que pareça até hoje. Sente falta do Rodinei. Então, me parece que, apesar do Inter ter melhorado no seu, entre aspas, comprometimento, né? Na sua correria dentro do campo, ainda tem uns jogadores que precisam ficar alertas, porque eu acho que a primeira coisa que o Diego Aguirre, né, a segunda, porque primeiro ele já fez, que é fazer o arroz com feijão, isso é o básico do futebol. A segunda coisa que o Diego Aguirre tem que fazer é substituir jogadores independentes do nome deles ou não. O Edenilson é um cara que faz... Assim, ó, ontem a gente não começou com ele, e quando ele entra no segundo tempo, por mais que ele não tenha pifado uma bola ou outra, ele até participou do gol, né? Fez uma baita pifada, mas eu digo assim... jogada, foi um golaço. Foi um golaço, mas independente disso, ele dá ritmo de jogo pro Inter, né? O Edenilson tá voltando a ser aquele cara do time do Abel Braga. Então, apesar de 2 jogos só, apesar, né, do início assim, engatinhando, eu volto a ter um pouco de esperança, né? Nesse time do Inter que realmente a gente vê, né? Que futebol, né? Estamos aqui em 2021, futebol, né? Continua sendo a mesma coisa e não precisa de muita invencionice para dar certo. E eu acho que essa questão do Edenilson vai muito de encontro ao que tu tá falando de fazer o simples, né? Porque o Edenilson com o Miguel, ele tava sendo um zagueiro, meio lateral, meio sei lá o que posição que ele tinha. E o negócio é ele jogar na posição dele, ele tem muita qualidade. Apesar de ele não ter sido estrela em nenhum outro time na carreira, ele tá no auge da carreira dele. E ele demonstra que ele consegue ditar o ritmo do meio campo.
E com relação à lateral ali, o Inter foi muito mal, e isso é uma coisa bem peculiar do Aguirre, que ele tá escalando dois laterais direitos nos jogos, né? Ele tá preferindo não optar pelo Léo Borges, que é o lateral esquerdo de ofício, já que o Moisés está indisponível. Mas o Léo Borges entrou ontem, e isso eu acho um pouco esquisito. Não faz muito sentido na minha cabeça, porque não começar com o Léo Borges se ele vai entrar durante o jogo, desculpa. Mas eu acho que a fragilidade das duas laterais, na verdade, porque o Inter sofre muitos ataques pelos lados, vai muito de encontro à deficiência que o Inter tem na zaga, né? Que né, numa tática básica, quando o lateral é ultrapassado, a cobertura é feita pelo zagueiro. E isso não... Parece que os zagueiros do Inter eles não têm essa noção de espaço, noção espacial no campo, de poder se posicionar da melhor forma. Então, eu acho que o Aguirre tem que trabalhar bastante essa parte. Eu só... aquilo que eu falei com relação à melhora da defesa, não pela zaga em si, porque o Inter ainda sofre muito com as mesmas, sempre os mesmos com as mesmas. Mas eu digo no sistema de jogo, que agora o meio-campo do Inter consegue auxiliar um pouco mais. A gente tem um volante que está mais participativo na marcação, a gente tem o pessoal do meio-campo que está recompondo melhor. A gente não tem mais aquele ultra espaço, né, aquelas 50 jardas entre a defesa e o meio-campo que a gente tinha ontem e todo mundo fazia e acontecia. Eu acho que por aí é onde o Aguirre começou a mudar o sistema de marcação, e é um grande acerto dele. Aproveitando que a gente está falando de defesa, eu queria saber o que vocês estão achando aí do Daniel, no gol do Inter. O Inter que está com 3 goleiros que estão acabando o contrato, né? Então, até antes da gente começar a gravar, eu vi a notícia também que o Danilo Fernandes pode estar indo para o Bahia, né? Então... vocês acham que o Daniel é o cara certo para defender o gol do Inter? Se ele é o cara da vez, né? Então, o que a gente tá vendo, mas ele é o cara certo? Então, eu acho que assim, primeiro eu acho bastante estranho que o Bahia tenha interesse no Danilo, porque o Bahia tem bons goleiros, eu acho que não teria necessidade de ir atrás de um goleiro como o Danilo. Mas enfim, né? A gente já viu nos últimos anos que o Danilo Fernandes não se importa de sentar no banco, né? Então, de repente ele vai pra lá pra... Mas é um salário alto, né? Continuar jogando na melhor posição que ele vem se destacando nesses últimos anos, né? E, cara, com relação ao Daniel, eu acho que tá sendo um acerto a manutenção dele como titular. Eu acho que o Inter precisava de uma renovação no goleiro, no gol, já que o Danilo não joga, ele só fica no departamento médico. E o Lomba, ele estava apresentando uma inconstância muito grande e o Daniel estava merecendo essa chance. O Daniel, ele tem um lance esquisito no jogo de ontem, que é uma bola cruzada e ele meio que dá uma espalmada pro meio da área. Mas eu acho que esse tipo de lance é aquele erro de jogador que ainda precisa pegar um pouco mais de cancha, precisa se sentir mais seguro, pegar mais confiança. Porque no aspecto técnico ele tem se mostrado muito bem. Ele tem mostrado reflexo, ele tem mostrado bom jogo com os pés, ele tem mostrado boa saída do gol, que são alguns pontos que o Lomba ele falha às vezes. E no 1-1, que é a principal qualidade do Lomba, o Daniel não tem deixado a desejar. Então eu acho... Vai lá, Portinho. Não, desculpa te interromper aqui, mas é isso aí. Eu ia falar desse ponto do 1 para 1, né? Que é a principal característica do Lomba, mas nem aí o Daniel perde pro Lomba, né? Ontem, na bolada da cara que ele tomou, ele saiu bem, abafando o cara, né? Ele saiu mal, né? Depois saiu mal. Então, e tem várias bolas. O Inter sofre, como a gente tava falando, o Inter sofre muito, né? Esses ataques aéreos, né? E tem muitas bolas em que, ontem mesmo, tem uma bola, não foi o Ribamar, mas foi um outro atacante do América Mineiro que cabeceou no canto e ele foi buscar. E eu já vi o Lomba tomar tanto gol assim, de ficar parado no meio do gol, sabe? De não ter reação. Então eu acho que o Daniel, no geral, ele é um pouco não. O Daniel é melhor que o Lomba. O Danilo Fernandes pode ir, a gente leva ele de Uber até o aeroporto, não tem problema nenhum.
E aposta na base, exonera a folha, porque esse é o caminho do Inter. Para mim, o Daniel é o novo titular. E até tem um lance bem emblemático quanto a isso, que é o próprio Ribamar, né? A gente sofreu com o Ribamar ontem. O Ribamar, ele entra livre, cara a cara com o Daniel, e o Daniel consegue fechar bem. Mas aí vai me desculpar o Ribamar também, que eu vi esse lance aí nos melhores momentos. Uma displicência, assim, que ele nem tava muito afim de fazer o gol, ele só tem que bater aqui. Ele se livrou da bola. Era o Ribamar, né? Só que o Daniel, ele tava ali, ele Ribamar, fechou. é verdade. Ele fechou o campo. Só que essa bola aérea do Inter é muito preocupante e acaba respingando um pouco no desempenho do Daniel, né? Porque às vezes nem é uma bola defensável, mas a defesa como um todo acaba sendo criticada e ele entra nesse pacote. E o goleiro Edenilson saiu bem? Melhor que o Lomba. Foi melhor que o Lomba. Saída de gol, melhor que o Lomba. De soco ali, ele mandou. Saída de gol, melhor que o Lomba. Imposição, melhor que o Lomba. Eu vou te falar, o Edenilson saiu com um clean sheet, como a gente diz na época. Ele ganhou 5 pontos no cartola. Não levou gol, jogo sem levar gols. Teve uma bola ali que ele saiu tri rápido pra evitar o escanteio, ainda xingou o árbitro, então mais personalidade que o Lomba. Tá louco? Daniel, pode botar o Carlos Miguel e terceiro goleiro é Edenilson, cara. Edenilson, assim, ó, ainda falam que o Edenilson não tem comprometimento. Isso, olha, é impressionante. Certos integrantes desse programa falam, né? Mas e aí, querem falar mais alguma coisa do Inter ou vamos pra Euro? Finalizar com algum comentário? Eu só queria destacar o Maurício. Com a Aguirre, ele tem crescido de produção de novo. Ele tava meio... o Maurício é top, né? Jogador top. É top. E ele tava meio arquivado com o Miguel, e agora, apesar de o Miguel achar ele craque, agora ele tá começando a aparecer de novo. Ele tem alguns lances de domínio de bola, assim, que ele demonstra que ele tem muita técnica, muita qualidade, de arremate para gol com a perna que não é boa, de criar situação de perigo. Ele é um ponto bastante positivo, assim, dessa arrancada do Aguirre. Ele é muito construtor de jogo, né? Ele cria inúmeras situações pro time do Inter, e é um cara ali que até isso, né? Ele o Mara achava ele top, craque, mas usava ele errado, né? Usava ele muito aberto. Então, né? Todo o time do Inter, pegando na média, né? Melhorou e muito, né? Em tão pouco tempo. Então a gente via, né? O que tava errado. Antes da gente começar a falar de Euro, eu só queria, né, deixar aqui registrado o mau caratismo de um colega de mesa aqui, porque eu cansei de ver o Grêmio tomar gols de pênalti e ele batia na mesma tecla. O Grêmio não tem um goleiro que pegue pênalti. Fazem 4 anos que o Grêmio... Todo santo jogo ele falava. Quando o goleiro do Grêmio pega um pênalti, ele não dá um pio, né? Não. Aí, né, só pra deixar registrado, eu não vou nem criticar. Eu acho que o fato, né, fala por si. Desonesto, né? Pra dizer o mínimo. Eu assino embaixo. E não grita. Quer direito de resposta? Quer se defender? São certos colunistas. Quer fazer carreira em cima de mim, rapaz. Não, mas eu acho que foi um baita ponto. Realmente tem que falar disso aí rapidamente. É isso, né? 4 anos sem um goleiro. Rapidamente? Não, é que agora, né? Ficou até constrangedor pra mim. Agora a gente já explorou o tempo do Grêmio, né? Só dá uma pincelada. 4 anos sem pegar pênalti, fantástico. Baita defesa. Tá. Então aproveita aí e já começa a falar da Euro, que tu foi o cara que, né, que tava me dando spoiler no jogo, né, que eu tava com um delayzinho. Aí antes do gol sempre aparecia a mensagem do filho do gol. A gente tem que cuidar muito do que vai falar aqui, né? Porque a gente não pode se comprometer, né? Não. Mas é aquilo, né? A produtividade do velho tá lá, tá tudo certo. É aquilo que, claro. É aquilo que o Renato sempre falava, né? Pra todos nós, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? E quem não sabe, vai pra Europa. O nome do capítulo desse programa deveria ser retaliação. Pode seguir.
Não é cortes do Pelata, é retalhos do Pelata. Retalhos do Pelata, boa. Não, mas para falar rapidamente, claro, acompanhei aí, né, de uma forma conectada apenas, assim, nos jogos, né? Mas deu pra... Uma forma pouco ortodoxa aí de acompanhar. Pois é, mas deu pra perceber, né, e eu tava até agora, mandaram aqui num grupo que a gente faz parte, né, do Futebol Sem Fronteiras, o Mauro Betti, né, que é um cronista aí, muito experiente, né, em futebol, né, falando que esse foi um dos maiores dias da história do futebol mundial. Então, tu tem a noção do que o que aconteceu hoje à tarde, né? Foram 2 jogos pra história. Jogos maravilhosos. Eu acho que foi o que eu esperava de Bélgica e Portugal ontem aconteceu hoje, né? Foram jogos, assim, absolutamente fantásticos. Não consigo nem destacar algo. A emoção, só consigo destacar a emoção com torcida. Que coisa maravilhosa. Cara, com torcida é outra coisa. Não tem, cara. Não tem. É uma emoção, assim... Assim, eu tenho convicção que se não tivesse torcida, esses jogos não teriam esse placar e os caras não teriam essa força para buscar o resultado, assim, porque a Suíça... Foi inacreditável. Foi bonito, cara, foi bonito. Não, o segundo tempo do jogo da Suíça e França foi impressionante. Um pênalti. E tem gol do líder Bragantino. Barbaridade. O do líder Bragantino. Abrindo 15 pontos. Não, o gol do líder é Red Bull, né? Por favor, né? Até o Bragantino eles não estão pagando. O Bragantino não existe mais. É RB. É verdade. Tá, do RB. Não, é que o Bragantino não existe mais, né? O Bragantino, ele foi assassinado. O Bragantino não existe. Alô, conservador. Não existe. Né? Não existe. Não, se fazem isso com o Grêmio, eu paro de torcer, porque não existe mais clube. O Grêmio não existe mais. Se acontece isso com o Grêmio, imagina. Imagina, Alexandre, torcedor do Bragantino, sofrendo, entendeu? Mas é que o Bragantino não existe mais. Tão triste. Mas se desse, olha, eu não ia ficar triste se nos dessem um dinheirinho pra gente contratar um meia que preste, pra nos tirar da lanterna. Eu não ia ficar triste, não, tá? Eles devem estar chorando. Então, o segundo uniforme ia ser esse aí que o Red Bull tá usando, né? Cara, o uniforme e o branco, eles estão jogando de branco. Branco e vermelho, né? Mas aí... Mas aí não é. A gente já pega detalhes. Tu já tá te passando, né? Não ia fazer uma coisa dessa. Ficar impune. Eu só queria falar sobre a Eurocopa uma coisa. Estou com nojo dessa competição. Estou com nojo. Fiquei, pra quem não sabe, fiquei 2 semanas de férias. Eu acho que é o Thelmo Zani que tá fazendo essa tabela aí. Não, só pode. Jogos nesse horário. Isso aí não existe. Isso é verdade. Isso é retaliação. O expediente dos guri. Bota de azar que é madrugada lá. Eu quero ver o jogo. Eles que se virem. Eles que se virem. Não tem estádio climatizado lá. Não é o primeiro mundo. Não é o primeiro mundo. Então joga em qualquer hora. Passei 2 semanas assim, ó, vendo todos, até a Estônia e Macedônia do Norte, sei lá o que. É um guerreiro. Esperando uma emoção. Primeiro dia de trabalho, eles me fazem o melhor dia de todos os tempos da Eurocopa. Eu larguei. Essa aí foi difícil. Mas então, só pra gente, né, ilustrar um pouco, a Espanha ganhou de 5-3 da Croácia. E aí o jogo que eu acompanhei um pouco mais, que foi França e Suíça, né? Foi 3-3 no tempo normal, e nos pênaltis a Suíça eliminou a grande favorita da Eurocopa, né? Os 2 jogos foram 3-3 no tempo normal, isso, né? Isso. E a Espanha ganhou de 5-3 na prorrogação da Croácia. O jogo da Espanha foi incrível. Espanha e Croácia foi incrível porque teve primeiro um gol bizarro, né? Primeiro gol da Croácia, né? Depois a Croácia, quando estava completamente morta, faz 2 gols, né? Assim, depois dos 40 minutos, né? E aí 5-3 ainda com o golaço do Morata na prorrogação, mas eu achei ainda da França e Suíça ainda melhor, porque... Foi. Cara... Teve de tudo, né? Cara, teve um pênalti pra Suíça com 1-0, aí o goleiro pega o pênalti em 2 minutos, a França vira o jogo, faz 3-1 com um golaço do Pogba, um golaço. E aí... ali eles acharam que estava decidido. Acabou ali, né? E a Suíça vai lá e encontra força pra empatar o jogo e ainda ganha nos pênaltis, né? Foi sensacional. Foi sensacional. E o goleiro fez uma baita atuação. Depois na prorrogação ainda pegou umas bolas ali, né? Mas eu queria destacar o gol que fez o Pogba, né, cara? Que golaço. Nossa senhora. Foi uma pintura. Mas também ele perdeu a bola ali no contra-ataque do último gol e também eles tomaram um golaço também. Foi bonito.
o da Suíça. E quem que vocês acham agora que tá aí Aí que eu ia pontando? indagá-los. Boa, Quem boa. vocês acham que vai ser? Não que algum palpite nosso seja, né? Definitivo. Dê pra levar em consideração. Nossa porque- senhora, o do tá São difícil. Paulo, eu tô com vergonha até agora. Não, faz de conta que aquilo não aconteceu. Depois a gente grava de exclui o novo. programa. A gente Sem querer, tu edita ali. exclui depois. Eu disse que o Bragantino ia ser campeão. Craque Ítalo. Mas então vamos aproveitar então, né, que a gente voltou a falar aí dos brasileiros, né? Falou do São Paulo, falou dos nossos palpites e vamos palpitar, né? Quarta-feira temos E a Euro? Euro. Quem vai... Ah, é verdade, vocês não falam? Palpita? É que eu tô pelo palpite. Eu tenho que pegar aqui o João, você. Cara, que coisa. Mas é que até aproveitando ali, vocês falaram, né, que o jogo da Suíça, da França foi mais espetacular ainda do que o da Espanha e da Croácia, também porque, poxa, que zebraça, né? Vamos combinar. É uma das maiores zebras da história da Eurocopa, porque eliminar dessa maneira, como, né, vocês falaram, e ainda atual campeão do mundo, né? Então, realmente é um feito que eu não lembro da Suíça ter conseguido um feito tão histórico quanto esse. Né? Acho que é o maior feito da história. eu Um acho que é, timaço, acho né? que é. Um timaço da França. Nossa, Foi eliminado, é o grande favorito para a Eurocopa, inclusive para a próxima Copa do Mundo, né? também Continua sendo, né? Porque com certeza, Claro. com mais uma derrota em Euro, eles também vão chegar meio calejados, né, na Copa. Então- Deixa eu repassar aqui para vocês. Hoje, 28 de junho de 2021, o que a gente tem de definido é sexta-feira, Bélgica e Itália. Esse aí vai ser. Suíça e Espanha. Sábado, República Tcheca e Dinamarca. E no sábado ainda tem outros. Alemanha e Inglaterra. Quem fez coragem? amanhã. A gente vai ter amanhã a Não, Alemanha. Ucrânia e Suécia vão passar ali. Ucrânia e Suécia vão disputar uma vaga e a outra vaga Inglaterra e Alemanha. Então, vamos passar o campeão já ou o resultado por resultado? Não, vamos. Quem que é o grande favorito que vocês acham? Eu acho que Tá difícil, cara. eu fico entre a Alemanha. Cara, eu ainda acho que a Inglaterra pode passar, mas eu acho que vai acabar fracassando mais uma vez. E acho que a Espanha chega forte de novo. Então eu acho que vai ficar entre a Alemanha e a Espanha. E eu vou tender, eu acho, para a Espanha. Porque eu gosto do futebol da Espanha. Eu vou de Alemanha aqui. Favorito hoje pra mim é a Alemanha. Apesar de não ter começado tão bem. A Alemanha renasceu, né? Na verdade, ainda mais agora com a eliminação da França, ganhou bastante força para tentar ser campeão. A gente ainda tem uma Bélgica e Itália que vem forte. Eu ia falar. É verdade, né? Eu ia falar a Itália. Barbaridade, cara. Complicado. Pra mim, Eu a acho que a Itália. Itália passa também, mas... Eu acho que a Itália, Nossa, porque. é difícil. Tem muito time bom. Acho que chegou a redenção da Itália. A Itália, ela quase caiu pra Seria Áustria. legal. Quase caiu pra Áustria. Mas, assim, a Itália tá jogando um futebol que veio antes da Eurocopa e acho que, principalmente com a cara da França, né? Não sei. Sinto que a Itália pode chegar assim. Eu também acho que a Itália pode chegar, mas o confronto agora vai ser muito difícil, cara. Cara, eu vou fazer... Não. Eu queria dar um palpite diferente, mas tá difícil. Vai. Tá difícil. Não, Já errou tanto, vai ser só mais É verdade. Vai só mais um. Não, então tá, né? Só pra gente ficar aqui. Bota o São Paulo, campeão da Eurocopa. Foi Espanha, Alemanha e Itália, né? Por enquanto, né? Então, não é tão... É meio óbvio que é a Bélgica, então vamos lá. Acho que já que a França saiu aí, acho que a geração belga vai se consagrar e vai ser campeã. Mas pra isso vai ter que passar pela Itália, né? Aí é complicado. E no último jogo, De Bruyne e Hazard saíram lesionados, né? Então eu já revejo meu palpite de antemão já. Eu Alexandre já vou cair agora. Se eles vão jogar, dois. se não, né? Não, então sem De Bruyne não tem como. Aí... Não, eu não sei se eles não vão jogar. Calma, muita calma. Vou de Itália também.
A Itália tá buscando. A Itália tá buscando esse título há anos já. Perdeu em 2000 ali pra França de uma maneira traumática. O quê? Fajuto. Tá, vamos lá. Fajuto. Ah, não, sem De Bruyne. Tá, no próximo pelota a gente vê o que acontece aí, vê se a gente acerta uma. Bom, eu acho que cada um votou em um, né? Se não der. Ucranianos, se preparem para você comemorar. Ucranianos, dinamarqueses, tchecos, se preparem. Dinamarca, Suíça. Dinamarca, isso é legal. Kiev está em festa. Que faz. Não é de duvidar, o pior de Os ingleses no pub já estão fazendo festa. Já estão? Jogando cerveja pro alto. Uma loucura, velho. Mas então vamos pro nosso querido bolão, né? Voltando à nossa realidade, né? Que, infelizmente a Eurocopa tá acontecendo, tá? Hoje foi o melhor dia, né? Mas em breve ela vai acabar e o que nos resta é isso que temos aqui, né? Eu tô numa tristeza com Não, o deixa eu Grêmio, fazer assim, um que adendo tá difícil. Vai, Pato, vai. Eu preciso salva, de novo. Eu tô olhando aqui, né? Abri a tabela também, né? Da Eurocopa. Daí, olha só, né? Olha só. Amanhã, 1h, Inglaterra e Alemanha. Show de bola, jogo ruim, né? Jogo ruim. Aí, tá, a gente vai pra sexta-feira, quarta de final, né? Bélgica e Itália às 4h, tá? Aí, sábado, 1h, quando a gente, né? A maioria do proletariado brasileiro vai estar em casa, República Tcheca e Dinamarca. Eu larguei. Isso aí parece que eles estão tirando uma onda com a gente. Sim, então. Aí eu vou ter que concordar, eles estão nos provocando. Não, chegando no meu limite. É por isso que os clubes estavam querendo fazer a Supercopa lá, a Superliga. A UEFA tá de brincadeira. Tem que extinguir a UEFA é uma brincalhona. Mas é isso. Vamos para o nosso bolão, então. Agora, voltando para a depressão, vamos para o bolão. Começando pelo nosso querido co-irmão Internacional contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio, quarta-feira, 19h. Quando será esse jogo? 2x1 Inter, tá feia a coisa. O Palmeiras também não veio bem, né? Então, eu vou 1x0 Inter. Eu vou no 1x1. 3x2 Inter. Jogo a lá Eurocopa. Espero, pelo menos. E, né, pra fechar a noite, num frio desgraçado, talvez uma neblina, né? Tensa e densa, né? Teremos Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, dia 30 também, às 9h30. Quanto será esse jogo, amigos? 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio. É o meu mantra. 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio, pelo amor de Deus. Eu vou acompanhar o relator, não tem como. A nossa filial, se Deus quiser, vai estar aí para nos ajudar outra vez. É a hora do Juventude. Chegou a hora do Juventude. Eu ia no empate, mas contra o Juventude, cara. É a cara da Juventude. 1x0 Grêmio. Chegou a hora do Juventude, não adianta. 2x1 Grêmio. Juventude sempre. Aliás, protesto contra os 14 anos que eles ficaram fora da Série A. Um crime contra o futebol brasileiro. É bom ver o Juventude de volta. É bom. A gente tem que torcer nos times daqui, né? Exatamente. Olha o que a gente tá arrumando. Eu tenho certeza que os colorados. Cara. Se tomar uma lapada na quarta-feira. Vai ser só mais uma. Não dá nada. A gente tá aqui pra se queimar. Não é nada mais. O corte tá pronto, já tá aí. Eu só acredito no vento. Eu também. Pro Grêmio ganhar, eu só acredito no vento. Mas isso aí também vai ser, além da Euro, vai ser mais uma coisa que a gente vai descobrir no próximo PelotaCast. Agradecer a todo mundo que tá acompanhando até agora. Quem tiver aí ainda, dá um like, né? Pra fortalecer o nosso trabalho, vamos dizer assim, que é um trabalho, mas é uma brincadeira aqui entre amigos que a gente se diverte fazendo e fica muito feliz de acompanhar, de vocês estarem acompanhando e participarem também. Vamos deixar um abraço, agradecer vocês mais uma vez pela participação
Tava muito bom mais uma vez conversar com vocês. E no próximo PelotaCast a gente vê se sai uma vitóriazinha do Grêmio, pelo amor de Deus. E veremos se a gente acerta um palpite da Eurocopa, que tá na hora da gente acertar alguma coisa também. Pelo amor de Deus, tá difícil. Tá? Valeu, uma boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu, pessoal, um abraço. É nóis.